Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, que a graça, que a paz, que o amor de Deus continue inundando os nossos corações. Amém. Nós somos gratos a Deus, assim, pela oportunidade de conhecer um pouco mais de pessoas que amam a Deus, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agradecemos ao pastor Noedi, a esposa, pela acolhida, né? Pelo carinho, pela atenção, a maneira como nós estamos sendo tratados e alimentados, né? Acho que vou sair mais pesadinho daqui, né? Certo. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, que nos acompanha. E a benção de já conhecer novos irmãos, né? Vice-presidente ali, o seu Reinaldo, é esse? Já conheci lá a Vera, a Aldera, Luiz, né? E assim as pessoas que nós cumprimentamos. Irmãos, abra a sua Bíblia. Eu queria meditar num salmo, assim, que para mim é muito significativo esse salmo. E nós cantamos um cântico, vários cânticos, né? E um dos cânticos que nós cantamos diz assim: na tua presença sou fortalecido. Cantamos ali com o nosso irmãozinho Emerson. Herbert. Herbert, com H. Isso. Salmo 34. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos deste salmo. Salmo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Principalmente, meus irmãos, o versículo 4, onde Davi diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, a Bíblia, ela é rica em testemunhos, tantos testemunhos assim pessoais, como testemunhos assim coletivos. E aqui nós encontramos um testemunho do que Deus fez, do que Deus realizou na vida de Davi. E ele diz aqui, antes do versículo 4, que no coração dele havia motivos para ele louvar a Deus. Como eu acredito, nesta manhã, que no seu coração, como crente em Cristo Jesus, há motivos para você louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, bendizê-lo. Creio que há N motivos para você exaltar a Deus. E nesse salmo, ele como que dizendo assim: olha, compartilhem comigo, esta foi a minha experiência, e pode ser também a sua, e eu diria mais, que já foi a sua experiência de vida, de você compartilhar e dizer assim: olha, num período da minha vida, ou bem pouco tempo da minha vida, eu busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, e Ele me livrou de todos os meus temores. E eu queria, assim, nesta manhã, de uma maneira assim, muito simples, falar sobre Deus ouve e responde às orações dos seus filhos. Deus ouve e responde às orações dos seus filhos. E interessante que Davi começa fazendo uma afirmação:
ele disse: busquei o Senhor. Eu creio assim que é um privilégio, eu creio que é uma bênção na vida de todos nós. Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza de que vale a pena buscar ao Senhor. Há quantas pessoas que em situações difíceis, em circunstâncias, em lutas, em problemas, eles buscam outros recursos, eles buscam outros meios, vão a tantas outras fontes, porque ainda não conhecem a fonte verdadeira, ainda não conhecem este caminho, ainda não puderam experimentar esta bênção que é buscar ao Senhor. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o salmista buscou o Senhor num momento bem difícil da sua vida. Diz o texto sagrado que foi no momento da vida de Davi. A Bíblia diz que ele se levantou naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, servos de Aquis lhe disseram: este não é o Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E a Bíblia diz que Davi guardou essas palavras, considerando consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Um momento assim, até interessante. Ele deu uma de doida. A própria Bíblia está dizendo aqui, pelo menos a minha Bíblia diz assim, quando ele se fingiu de amalucado na presença de Ameleque, deu uma de doido. E foi naquele momento que ele buscou ao Senhor. Se eu perguntasse nesta manhã, quando que você tem buscado ao Senhor? Como que você tem buscado ao Senhor? Quando eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê eles exemplos de pessoas que buscaram ao Senhor. Por exemplo, Ana. Ana buscou ao Senhor no momento em que ela precisava, ela, como mulher, tinha desejo de ter, diríamos assim, um filho. E hoje, quando eu estava ali na porta, eu vi aquele irmãozinho lá de óculos, e o pastor apresentou, e ele chegando ali com as 2 filhinhas, a esposa veio na frente. Eu lembrei de um fato lá em Curitiba, quando nós tínhamos um culto de propósito nas quintas-feiras, e uma enfermeira lá não engravidava, e ela fez um propósito com Deus, ela buscou o Senhor 7 vezes, ou seja, toda quinta-feira ela ia lá, levava a sua necessidade diante de Deus. E ela engravidou. Engravidou e já vieram 2 de uma vez. Que ela assustou um pouco o casal. Depois eles bobearam um pouquinho, já veio o 3º, certo? E eu lembro que na visita ele deixou transparecer claro assim: olha, a nossa vida mudou completamente. Assim como a Ana buscou ao Senhor num determinado momento, e aquela enfermeira buscou, nós vemos tantos que buscaram ao Senhor. Jesus, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquela busca assim diligente, aquela busca de coração, aquela busca de alguém assim que derrama a sua alma diante de Deus, alguém que tem aquela ansiedade de que um problema seja resolvido, uma porta seja aberta,
uma solução se encontre em Deus. Eu acredito que na sua caminhada da fé, você já tenha tido um momento muito mais intenso em que você buscou a Deus, se derramou a sua alma ao Senhor. E você pode, nesta manhã, lembrar de, puxa, naquele momento eu busquei a Deus com muita intensidade. Eu derramei a minha alma diante do Senhor. E o Senhor me visitou. O Senhor me abençoou. O Senhor me fortaleceu. O Senhor renovou as minhas forças. O Senhor colocou um cântico novo nos meus lábios. O Senhor apontou um horizonte. O Senhor mostrou a sua vontade e o seu querer. O salmista disse: busquei ao Senhor. E eu quero aqui estimular nesta manhã, irmãos. Eu não estou dizendo que o irmão não tem buscado ao Senhor, nem a irmã não tem buscado, mas eu quero estimular, eu quero encorajar você, e isso a todos nós, no sentido de nós buscarmos ao Senhor, de fazermos uso deste meio de graça, que é a oração, onde nós buscamos a Deus, clamamos ao Senhor, reivindicamos diante do Senhor, através de Cristo Jesus, para que Ele nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça. Busquei ao Senhor. Que bom que é a gente buscar ao Senhor. Que bom que é a gente estar na presença de Deus. Que bom que nós podemos cantar ali, dizer: na presença de Deus nós somos fortalecidos. Na presença de Deus nós somos encorajados. Na presença de Deus nós somos inspirados. Na presença de Deus nós desfrutamos do seu amor, do seu cuidado. E quem sabe quantas vezes nós ouvimos aquela palavra, eu diria assim, rema do Senhor, dizendo: filho, filha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu particularmente gosto muito desse texto do profeta Isaías, quando ele descreve algumas coisas, e num determinado momento vem aquela palavra dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, o salmista, ele disse: busquei ao Senhor. E logo a seguir, diz o texto sagrado, que ele fala: e ele me acolheu. E ele me acolheu. Um cântico que você já deve conhecer, que diz: sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus responde às orações. E o salmista disse: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Olhando esta palavra acolher, dá ideia de estudar, de atender a, de receber com agrado, ter em consideração. Interessou-se pela minha situação, pelo meu estado. Dá ideia assim de que Deus se interessou pelo meu estado, às vezes o estado emocional, estado físico, estado espiritual. Eu diria ali para o Luiz Carlos: viu, Luiz Carlos? Deus tem interesse na sua vida. Deus tem interesse no seu coração. Deus tem interesse na sua caminhada. Deus tem um tempo novo para a sua vida, não sei porquê. Mas eu queria dizer do coração de um pastor para você que eu estou vendo pela primeira vez. E a Bíblia diz que Deus se interessa pela nossa sorte. Deus se interessa pela nossa situação. Deus se interessa pela nossa circunstância. Deus se interessa pelas nossas vidas. E eu diria nesta manhã, sem dúvida alguma, Deus está interessado na vida, na caminhada desta igreja, para a glória, a honra e louvor dele mesmo. De tal maneira que vidas sejam alcançadas.
alcançadas. Amém. Pessoas sejam convertidas a Cristo Jesus. Pessoas descubram nos dias de hoje que há um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas para a glória, a honra e louvor dele mesmo. Interessante. E ele me acolheu. E ele se interessou pela minha situação. Eu assim sou muito interativo. Como é que é o nome daquela irmãzinha que está sentada ali entre aquele senhor e aquela senhorinha, com todo respeito? É o seu nome? Clarice. Dona Clarice. Dona Clarice. Deus também está interessado na sua vida. Deus está interessado. Eu não tenho dúvida em afirmar para vocês nesta manhã que Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Essa é uma convicção que a cada dia cresce no meu coração. Ou seja, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Pode ser que às vezes o melhor que a gente imagina não seja o melhor que Deus imagina. Mas eu sei que Deus tem o melhor para a vida e para o coração de cada um de nós. Assim como Ele cuida do corpo, Ele satisfaz também o nosso espírito. Interessante, algo que quando a gente lê a Bíblia, e diz a palavra de Deus em Lucas 9:11, diz o seguinte, Lucas 9:11, diz que após a primeira multiplicação dos pães e peixes, diz que Jesus, ele levando os seus discípulos consigo, ele retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Diz que acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Isso me chamou muita atenção, porque a Bíblia diz que Jesus, acolhendo a multidão, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Interessante essa atitude de acolher também de Jesus. E eu acredito, irmãos, que também como igreja hoje, que nós devemos fazer o possível e o impossível para acolher as pessoas que carecem de uma palavra de esperança, que carecem de uma palavra de fé, que não tem ainda esse conhecimento que nós temos de buscar a Deus, que às vezes na busca de solução, na busca da solução de um problema, às vezes na busca no sentido de suprir uma necessidade, buscam os mais variados recursos, batem em várias portas. E eu acredito que hoje a igreja também é esse ambiente saudável, gostoso, para acolher as pessoas que vêm em busca de uma palavra que preencha os anseios mais íntimos do seu coração, que ouçam uma palavra que traga para ela a esperança e a convicção de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. É aquilo que eu, quem sabe, você temos experimentado, o que era a nossa vida antes sem Jesus e o que passou a ser a nossa vida depois com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mudou. Antes de Cristo, sem Cristo, a minha vida era assim, mas depois com Cristo, a vida tomou outro rumo, para a glória, a honra e louvor dele mesmo. Interessante, Davi diz assim: ele me acolheu. Ele se interessou por mim, Ele não me ignorou, Ele me valorizou, Ele deu atenção, Ele somou comigo, Ele veio de encontro às minhas necessidades. Nós estávamos conversando hoje na mesa, ou foi ontem à noite, sobre a questão hoje que a gente viu. Curitiba hoje vive também aquela quantidade de homens na rua, quantidade.
tomou conta lá, uma coisa tremenda. O novo prefeito assumiu com a ideia de fazer uma higienização da cidade e assim por diante. O pastor Noitinho dizendo que está aqui também em Campinas a situação é mesma. E um dia eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção. Um senhor também que estava nessa situação de rua, mas ele arrumava o seu lugar direitinho, ele dormia debaixo de uma marquise, arrumava, saía e assim por diante. E houve uma entrevista com essa pessoa. Ele compartilhou a sua necessidade, que queria recomeçar a vida, estava naquela circunstância e tal, mas ele queria uma vida nova porque ele acreditava nisso. Interessante que Deus despertou no coração do empresário, porque viu nele uma pessoa que viu um potencial para sair daquela situação. Levantou um empresário, o empresário ofereceu emprego, ofereceu um alojamento, e aquele homem estava grato por começar uma nova vida. Irmãos, essa questão de se Deus se interessa por mim, Ele também me capacita, me unge, me dá um coração sensível, para que eu possa demonstrar interesse também por aqueles que ainda não têm o privilégio que eu tenho, como disse o pastor no início do culto aqui, de conhecer a casa do Senhor, de vir à casa do Senhor, para glorificar, exaltar e bendizer o seu santo e excelso nome. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu. E para terminar, meus irmãos, a Bíblia diz que o salmista diz: livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Temores aqui é uma palavra forte, semelhante ao terror. Pode significar aqueles eventos temidos ou o próprio medo, que às vezes nós temos os nossos medos, nós temos os nossos temores. E interessante que o salmista diz lá no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não estamos livres, nós não estamos isentos dos nossos medos, dos nossos temores. O salmista, o testemunho dele é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, irmão. Isso faz uma diferença. Amém? Amém. Faz uma diferença. Tu estás comigo. Tua presença, teu auxílio, tua ajuda, tua misericórdia, tu estás comigo. E às vezes os medos, eles surgem, irmãos. Aqueles medos, como alguém disse, que às vezes é um medo momentâneo, ou às vezes é um medo crônico. Jacó, por exemplo, quando Deus disse para ele voltar, após 20 anos que ele teve aquele desentendimento com o irmão dele, Esaú, ele logo pensou no irmão. Porque a Bíblia, eu sempre digo que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde os sentimentos que brotam no coração das pessoas. Porque quando houve aquela questão entre Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Esaú lhe assentou no seu coração em matar Jacó, mas ele estava esperando que o pai morresse para ele efetuar aquilo. Ele alimentava. E quando Deus disse: olha, Jacó, volta, ele se lembrou do irmão. E diz a palavra que ele teve medo. Josafá, tão conhecido da Bíblia, ele teve medo também, quando outros se levantaram. E a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. A Bíblia diz também que os discípulos, eles tiveram medo. Estavam naquela sala ali trancados. E Jesus entrou da forma como entrou. E uma das coisas que Jesus disse foi: paz seja convosco. Como é gostoso, como é gratificante, como é inspirador. Às vezes num momento difícil,
chegar alguém assim, de fé, de alguém assim, usado por Deus, e dizer: a paz seja contigo, meu irmão, a paz seja contigo, minha irmã. Alguém que diga assim: aquietai-vos, como diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. Como é bom, como é inspirador alguém chegar e trazer esta palavra de esperança. Eu fiquei pensando, irmãos, assim, na caminhada cristã, na caminhada de pastor, a gente depara com tantas situações assim, de pessoas que demonstram medo. E eu enumerei alguns aqui que a gente viu isso. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm medo de envelhecer. Às vezes tem pessoas que têm medo do novo. Tem pessoas que têm medo do sobrenatural. Já deparei com um crente com medo de morrer. Por N motivos. Eu não entro no mérito. Mas já vi que às vezes tem crente que ele tem medo de contribuir, porque o inimigo vai colocando na cabeça dele que vai faltar. Eu já tenho pouco. Mas é nessa hora assim que a gente vê a providência divina. E eu quero dizer nesta manhã, em nome de Jesus, eu gosto de caminhar. Gosto de caminhar. Caminho, e pela manhã, no lugar que eu caminho, eu vejo as rolinhas comendo, eu vejo os tico-ticos, eu vejo o canarinho, aqueles canarinhos amarelos, todos se alimentando, e aquilo me fala muito ao coração, porque Jesus ele disse: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Olha, se as aves do céu se alimentam, se os lírios do campo também têm como seu alimento, quanto mais vós. Amém? Quanto mais vós. E ele termina dizendo aquilo que todos nós: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o Deus da Bíblia não é o Deus do decréscimo. O Deus da Bíblia é o Deus do acréscimo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que acrescenta. Não digo para vocês uma resposta pronta, mas eu tenho plena convicção de que Deus acrescenta, Ele dá. Não porque me disseram, não porque a Bíblia afirma, eu creio na palavra, mas eu posso dizer hoje em alto e bom som, que na minha experiência da vida, antes de ser pastor, eu era técnico agrícola. Deus me chama para o ministério, me deu uma palavra, e até hoje eu posso dizer para vocês, em alto e bom som, que Deus é fiel, Deus ele é verdadeiro, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, Ele supre as nossas necessidades para a glória, honra e louvor dele mesmo. Que nessa hora a gente às vezes vai contribuir, às vezes acha que vai faltar. E o inimigo ele começa como que sussurrar: vai faltar. Não falta, irmão, em nome de Jesus. Há pessoas que têm medo da volta de Cristo. Nem toca. Gente que tem medo até de ler o Apocalipse. Às vezes tem pessoas que têm medo com uma doença grave. Pode ser, às vezes, olha, eu tenho medo que apareça um câncer de mama, de próstata, de colo do útero. Pessoas que têm medo: ah, meu Deus, a queda está caindo nos meus cabelos. Da perda de alguém, de não ser bem sucedido no casamento, por isso não casa. Às vezes o medo de um dia descobrir que o filho ou a filha está envolvido com droga, o medo do bullying. Às vezes há pessoas que têm medo de se casar, outros têm medo da solidão, do desemprego. Às vezes tem pessoas que têm medo de ter filhos, porque a violência é muito grande. E às vezes adotam um gato e um cachorro, e humanizam esse gato e este cachorro em casa. Às vezes tem alguns que têm medo do diabo. Eu não gosto de brincar com ele. Não gosto também de vaporizá-lo. Mas gosto de dizer que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Certo? Às vezes a insegurança, N medos
que aparecem na vida de uma pessoa. O salmista diz: olha, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, concluindo essa mensagem, Deus não mudou. Como é que o irmão que toca aqui, o seu nome? César. César, Deus não mudou, César. Ele continua o mesmo, com poder e com glória. Como diz na carta aos Efésios, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ele continua o mesmo Deus, agindo, atuando, suprindo as necessidades, fortalecendo, renovando as nossas forças, certo? Nós devemos continuar orando nesta dimensão. Não deixe de buscar ao Senhor. Busque a Deus, clame ao Senhor. Quem sabe às vezes a sua oração você possa começar em pé, mas não demore a estar ajoelhado diante de Deus, reivindicando. O pastor Luiz, ele conhece muito bem, já falecido, o reverendo Antônio de Godoy Sobrinho. Um dia ele disse sobre aquele texto que diz: bem-aventurados, a bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E na hora, eu lembro da mensagem que eu ouvi, ele disse: que tipo de choro é esse que Jesus menciona? Às vezes é aquele choro de uma alma que se derrama diante de Deus, como Ana derramou a sua alma diante do Senhor. Ele ia olhar para ela, ele percebeu num determinado momento que apenas os seus lábios se moviam, e ele a teve como embriagada, e ela disse: não, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Marido compreensivo, o Eucana, compreensivo, ele disse: porventura eu não se sou mais do que tantos filhos. Mas ela desejava ter aquele filho, e Deus lhe deu para a glória, honra e louvor dele mesmo. Eu queria terminar essa meditação nesta manhã. Há algum temor que inquieta você? Há alguma coisa, algum temor que quem sabe tem tirado a tua paz e a tua confiança? Há alguma coisa assim que atrapalha a tua caminhada ou impede a tua entrega ao Senhor? Há algum medo, quer seja um medo às vezes crônico, que vai lá dentro do seu coração, que você não reparte com ninguém, só Deus sabe, e você gostaria de trazer isso diante do altar do Senhor? Eu queria pedir liberdade ao pastor, para nesta manhã a gente fazer uma oração em nome de Jesus. Eu queria convidar você, meu irmão, convidar mesmo você. Poxa, hoje é dia 12 de novembro. Você poder relembrar assim: puxa, no dia 12 eu ouvi o testemunho do salmista Davi, que deu uma de doido, de louco, certo? E ele revelou temor quando disseram: esse aí não é o Davi. Ele ficou com medo de ser reconhecido, deu uma de doidão, e mais tarde, como diz a Bíblia, ele veio como que liderar uma célula, né, irmãzinho? Uma célula que eu não gostaria de liderar. Era só de endividados, pessoas em aperto e pessoas com dificuldades. Mas eu creio assim que Deus tem algo para a sua vida e para o seu coração. Eu queria convidar a igreja para nós nos colocarmos em pé. Nós vamos cantar um cântico. Seu irmão ou irmã que ouviu a palavra nesta manhã, o Espírito Santo falou ao seu coração, à sua vida, e você gostaria de trazer a Deus um medo que você tem, um receio que você tem, um temor que você tem, alguma coisa que dificulta, que atrapalha a sua caminhada de fé, ou quem sabe atrapalha a sua vida no dia a dia.
e você crê de que Deus pode reverter, Deus pode fazer um milagre, Deus pode tirar esse medo da sua vida, eu quero convidá-lo, uma atitude de fé, de você deixar o seu lugar.